assunto polêmico. E eu vou falar que é polêmico porque lá no início eu e Pedro discordamos muito disso, muito. Mas eu tenho certeza que hoje ele entende o que eu vou falar aqui para vocês agora. Vigiar ou não meus concorrentes. Eu vou te dar aí 2 segundos para pensar se você vigia ou não seu concorrente. Bom, eu não sei sua resposta, mas eu tô aqui para te provar o porquê que isso é vantajoso ou porquê que isso não é vantajoso, tá bom? Vou começar aqui pelos princípios, nosso primeiro ponto, e quando eu tiver no decorrer da fala, no decorrer da explicação sobre o primeiro ponto, você vai chegar à conclusão se é justo ou não vigiar os seus concorrentes. E quando eu digo vigiar, é porque quando a gente vigia, a gente se compara, tá bom? Então eu quero que você pense nisso. Não é na ação de olho, de vigiar, é na ação da consequência, do que o seu subconsciente faz automaticamente, que é a comparação. Eu escrevi aqui no primeiro ponto, bastidor versus palco, e vocês vão entender melhor o que é isso. Eu e o Pedro fizemos um curso muito fantástico de um cara muito foda, e foi nesse curso que eu descobri isso que eu vou falar pra vocês agora. Vocês já foram num teatro? Quando a gente vai num teatro ver uma peça, a gente senta na cadeira e tem lá todo aquele palco lindo, maravilhoso. Tem aquelas pessoas lá fazendo teatro, compondo aquela peça magnificamente. É tudo perfeito. E quando o teatro acaba, a gente aplaude e a gente vai embora. E sabe o que acontece nesse momento? As cortinas se fecham. E eu não sei se você já teve a chance, mas se você pudesse olhar pela beiradinha da cortina, você veria uma loucura. Geralmente o que se vê em bastidores de teatro é uma loucura, é uma bagunça, é uma correria, é sutiã pra lá, é máscara pra cá, é uma confusão, gente falando, gente gritando, gente chorando, gente rindo. É assim que é o bastidor de um teatro. E o que eu tô querendo contar pra vocês com isso? É que é o seguinte, quando você vê o seu concorrente, vou falar para vocês aqui, tá? Imagina que eu vendo doces virtualmente e o meu concorrente, por exemplo, ele tem uma loja física. Ele tem lá uma doceria, uma loja física, ele vende muito. Você quer futuramente chegar no ponto que ele chegou, uma loja física. Então, obviamente, você vai ser esperto e vai determinar quem é o seu concorrente. É quem está um passo além de você ou quem está aqui junto com você um passo atrás. A gente quer como concorrente quem está um passo além, porque isso estimula a gente a chegar lá, correto? Isso definido, então beleza. Você vende na internet, você conhece alguém na sua cidade que tem uma loja física, uma doceria e que ela vende vários produtos lá. Quando você vigia esse concorrente, sabe o que acontece? Você está enxergando isso daqui dele. Bastidor. Mentira, é palco. Me ajuda para rir. Sabe o que acontece? Você está enxergando isso aqui dele, ó. Minha caneta não está muito boa não, mas você está enxergando o palco dele. Quando você olha para aquela doceria linda, maravilhosa, as portas já são incríveis por si só, o ambiente dentro é aconchegante, a luz, as almofadas, os clientes que ele tem e os produtos que estão na vitrine, você está enxergando o palco. Quando você está lá na peça de teatro, que você enxerga o palco limpo, perfeito, as luzes em sintonia com o movimento das pessoas, é o palco. E aí eu te pergunto, é justo que você compare o palco do seu concorrente com o seu bastidor? Porque o que você mais enxerga do seu negócio é o bastidor, é a produção, é a correria, é o que dá errado, muito além do que dá certo na maioria das vezes. Então eu te pergunto, é justo que você compare o palco do seu concorrente com o seu bastidor? Acredito que não. É injusto com o seu negócio, é injusto com a sua coragem, com a sua persistência. O lance é o seguinte, gente. Você mina a sua coragem, você mina a sua motivação, você se auto-sabota. E por que, Jéssica, que eu não consigo ver o bastidor do meu concorrente? Porque você não está lá dentro, porque você não trabalha para ele. Porque você não consegue ver lá quando a cortina fecha, quando as portas fecham, antes das portas abrirem, você não sabe como é a correria, se falta ingrediente todo dia, se eles estão tomando prejuízo, se está quase falindo, se o dinheiro
dinheiro não entra, se os clientes só reclamam dos produtos. Não, você desconhece, você não conhece o bastidor dele. Então, gente, vigiar ou não seus concorrentes. É injusto com você e com o seu negócio que você compare. Se vigiar para você é comparar, eu te afirmo, é injusto que você compare o palco do seu concorrente com o seu bastidor, com o seu interno, com o seu dia a dia, tá bom? Acho que ficou bem claro. Você concorda comigo, amor? Eu concordo, porque muito difícil você ver o seu próprio palco. A gente sempre tende a ver mais o que está dando errado e comparar com o que dá certo do outro. Exatamente. Mas se você não tiver maturidade suficiente, você tende a se auto-sabotar e você vai machucando, vai minando a sua coragem. E vai desanimando até fechar as portas. E o seu concorrente, que às vezes estava pior do que você, acaba saindo na frente porque você desanimou e ele te perdeu como concorrência. Fica a dica aí. Galera, segundo ponto, vigiar ou não meus concorrentes. Presta atenção nisso. Conhecer, sim. Vigiar, não. É esse o conceito que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Conhecer o seu concorrente é uma coisa. E o que significa conhecer o meu concorrente? Eu sei os produtos que ele faz, eu experimentei o brownie dele, eu sei o sabor. Isso te dá uma referência de o que eu posso melhorar, se eu devo melhorar, se o meu é melhor que o dele. Conhecer o seu concorrente, perfeito, faz parte do jogo. Vigiar o seu concorrente, não. E vamos lá, o que é vigiar? O que é vigiar para você, amor? É ficar bisbilhotando, ficar sempre comparando, ficar sempre fazendo tudo que ele está fazendo. Isso, todos os dias. Vigiar é diário, é diariamente. É tipo o stalkear mesmo. Exatamente. Só que você quer fazer tudo que ele quer fazer. E aí que mora o perigo. Exatamente aqui, ó. Se você não tem o hábito, vigiar é um hábito, é um costume e não pode acontecer isso. Ele é seu concorrente. Quanto mais você vê, quanto maior a frequência com que você vigia, mais influência ele exerce sobre você. Pronto. E o que significa exercer influência sobre você? Você inconscientemente vai querer começar a produzir e a fazer o que ele está fazendo. Dando certo ou não, porque afinal você só enxerga aqui, ó, você acha que tá dando certo, mas você não sabe se a estratégia é ruim, se a estratégia é errada, mas você tá vigiando tanto, que a influência que ele tá exercendo em você faz você enxergar só o palco dele. Aí você começa a trazer para o seu bastidor e aí o negócio desanda. Então, fica a minha dica aqui, ó, você deve conhecer sim, mas vigiar não. Terceiro ponto, gente, por que conhecer sim? Porque te traz parâmetros. Se você é novo aí no negócio de brownie na sua cidade, mas você sabe que tem uma loja que vende brownie, que é especialista em doces no geral, ou mesmo que ela seja só em brownie também, que eu acho muito difícil, você precisa tirar um parâmetro. Por quê? Porque as pessoas na cidade já conhecem esse local. Você precisa ter um parâmetro de preço e de sabor, para você saber qual nível de qualidade você tem que atingir, que você tem que superar, ou saber que o seu produto tá ok, que tá perfeito. Então, conhecer o seu concorrente te dá parâmetros, principalmente um parâmetro de preço, porque afinal a gente já sabe que não é o parâmetro que determina o seu preço, mas é a sua precificação, é aqui no seu bastidor, quando você senta e você entende quanto por cento de lucro você tem naquele produto, de acordo com os insumos que você compra, de acordo com a qualidade que o seu brownie tem, por exemplo. Se você tira um parâmetro de preço do seu concorrente, o preço dele está muito baixo, de cara, se você tem a sua precificação, você já sabe, ou ele não sabe, está tomando prejuízo, ou ele não vende com os insumos e a qualidade que ele diz vender, ou às vezes ele nem diz vender, tá bom, gente? Então é importante que você tire parâmetros, mas muito mais do que tirar parâmetros é tirar a sua... Mas muito mais do que tirar parâmetros é tirar a sua própria... precificação. É isso aí. Quando você faz isso, tira a prova, você tem uma noçãozinha de como é o bastidor do seu concorrente. Por quê? De duas uma. Se ele, ou ele tem um fornecedor que você ainda não conhece, que vende os produtos, os insumos de qualidade com um preço muito mais baixo, ou ele não tem a qualidade que ele está falando que tem, caso o preço dele seja muito menor ao preço que você precificou lá para poder praticar. Então fica ligado, fica de olho e não deixa que ninguém te engane. Ser autêntico. Qual é o problema da gente vigiar demais, tornar isso frequente, tornar isso um hábito? É que na hora de ser autêntico, a gente trava. Eu vou te dar um exemplo.
Se você está criando o seu Instagram agora, começou a observar os concorrentes, está vigiando ali, você tende a criar um Instagram, a criar uma marca com um nome parecido daquele que você já conhece. Ou com as mesmas informações ou bem parecidas por causa da influência que ele exerce sobre você. É isso aí. Por exemplo, aí, a gente tem aí, e geralmente, galera, a marca que tá na frente, a marca que lançou-se primeiro, ela tende a ser sempre a referência de nome, ela nunca vai parecer ser a marca que foi copiada. Vou te dar um exemplo, Nike, todo mundo conhece a Nike. Me fala um nome, amor, que você criaria pensando em Nike aí. Taiki, por exemplo. Smike. Tá entendendo? Então, a marca fajuta sempre vai ser a sua, porque a Nike foi criada primeiro. Então, tome cuidado e consiga ser autêntico, se esforce para ser autêntico quando você já tiver muitas referências na cabeça, tá bom? Então, conheça. E, gente, tudo no início parece ruim, tá? Depois que as coisas vão ficando legal. Expert Brown no início parecia estranho, aí depois foi ficando legal. Pra Linê parecia estranho, depois foi ficando legal. Você tem que pensar assim, ó, agora que só minha boca que tá falando parece estranho, mas quando estiver na boca de todo mundo, vai parecer legal, o negócio vai pegar, vai dar tudo certo, tá bom? Então, tenha um nome que seja claro, que seja tranquilo de ser pronunciado, apesar de que às vezes a gente vai contra tudo isso, né? Mas é porque tem um motivo, tem uma razão por trás, mas enfim, conte seus motivos, suas razões, mas o principal é o seguinte, seja autêntico, não tente copiar nome de quem já existe e já está no mercado, beleza? E autenticidade também nas receitas, né? Nos produtos. Com certeza. Tentar criar... É muito importante você tentar passar qual que é o seu estilo, qual que são as suas personalidade. Crenças, a sua personalidade através daquilo, porque você vai começar a ficar marcado na mente das pessoas por ter aquele perfil. Por algo próprio. E quando você vigia demais, como o Pedro disse, você tende a ser atingido ali na cara pelo que as pessoas estão fazendo. Você tende a ser influenciado pelo que elas estão fazendo. Então conheça, tenha referências, mas não a ponto de ser influenciado inconscientemente, tá bom? Eu vou para o nosso quinto e último ponto, que já está bem escrito aqui, bem claro. Toda boa ideia deve ser copiada. Mas, Jéssica, agora você me confundiu. Você acabou de falar um monte de coisa de não copiar, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, e agora você fala que toda boa ideia deve ser copiada? Eu não tô falando sobre produto em si, eu tô falando sobre referências, tô falando sobre estratégias, tô falando sobre truques, sobre dicas, tô falando sobre você entrar no Instagram, por exemplo, quando você estiver conhecendo o seu concorrente e entender o que dá certo no Instagram dele. Ah, ele tem esse tecido aqui que combina super com o brownie, com o ambiente, ele usa essa luz aqui que dá um ar. Copia o que está dando certo, copia a boa ideia, copia a boa estratégia, pegue referências aí, principalmente fora do país, blogs internacionais, manda o Google traduzir lá e entende o que as pessoas estão fazendo. São boas referências que podem virar literalmente aí uma cópia. Não tem problema que você copie, desde que seja uma estratégia, uma referência. O que dá certo para o outro pode dar certo para você também. Com certeza. É muito importante. Quando a gente está falando de copiar produto, não. Boa ideia, boas práticas, boas referências. E lógico, sempre trazendo a sua autenticidade, a sua personalidade. A gente já fez isso, a gente busca muitas referências, a gente vê aquela boa ideia, acha legal e a gente traz para o nosso plano e faz o quê? Traz a nossa autenticidade, traz a nossa personalidade, as nossas crenças e a gente molda aquilo. Galera, boa ideia, tá? Você não vai pegar um bastidor que você não está enxergando, uma coisa que você não tem clareza e copiar porque você acha que no seu concorrente dá certo, tá? Eu vou abrir um parêntese sobre, mas por que eu posso copiar toda boa ideia desde que não seja um produto? O negócio é o seguinte... Produtos, a gente pega referências de outras pessoas, a gente pega uma coisa aqui, outra ali e junta para ter o seu próprio produto, tá? Copiar, desde que você dê os créditos no final, a pessoa que você copiou, tudo bem. Mas aqui, como que é o nosso processo de criação, por exemplo? Inclusive, eu prezo muito pelo processo de criação e não por um processo de cópia, de ficar em busca de referências e copiar. As referências servem para te guiar, tá bom? Uma junção que vem a partir de muito estudo. Exatamente. Você pega muitas referências, junta com sua personalidade, com coisas que você gosta e aplica e cria-se um produto seu, beleza? Ficou claro, ficou transparente, toda boa ideia deve ser copiada. Eu acho sim que deve ser copiada, estratégias que estão dando certo, detalhes, truques, vai lá e copia, não tem problema nenhum, ninguém vai te julgar por isso, sabe por quê? Porque todo mundo faz isso.
Aquele cara que você acha que ele criou a ideia, geralmente ele copiou de outra pessoa. Então não se acanhe não, vai lá e faça seu negócio dar certo. Alguma dúvida, amor? Nenhuma, tudo esclarecido. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo.